Olá, pessoal, bom domingo para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui nos dois canais, Direto aos Fatos e Camila em Foco. E já aproveito a oportunidade para alertar a todos, para avisar, na verdade, porque alertado vocês já estão, que o TSE decidiu que eu ainda não vou ter a minha monetização de volta, mesmo eu produzindo um conteúdo literário, educativo e que mal tem viés, mas eles decidiram que eu ainda não mereço ter minha monetização de volta. Então eu peço para quem puder me apoiar, na verdade, me dá Pix, né, Léo? Porque a única forma que eu estou tendo de sobreviver é através de Pix. Então, quem puder me apoiar, eu agradeço de coração. E hoje, nessa noite, nós temos o prazer de receber o nosso querido professor Leônidas. Oi, pronto, tudo bem com o senhor? E aí, tudo bem, Camila? E aí, pessoal, tudo bem? Que semana pesada, né? Desculpa aí os 15 dias que o prof aqui estava ausente, mas é por uma boa causa, porque já viu, né? Professor, ainda mais de escola integral, conselho de classe, redações para corrigir, concursos de redações, projeto de podcast dentro da escola, né? Projeto inédito dentro da escola em nível de polo, né? De diretoria regional de ensino. Então, tá bem corrido aí com. Né, fora os moleques aí que a gente orienta, né, dentro da escola. E muito corrido, né? Então, vocês sabem também que eu sou pai e mãe mesmo, de forma integral, e nas horas vagas eu dou aula, né, gente? E se vocês escutarem aí, nesse pleno domingo, chuvinha abençoada aqui em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, né, de uma forma geral. Galera, como a Camila falou, alertado vocês estão, mas preste atenção que eu tenho umas novidades escabrosas na educação, sobretudo na questão do sistema educacional, na Secretaria Digital Escolar, galera. Pera, segura um pouco. A gente vai falar disso, mas primeiro quero que você siga uma sequência. É filho do Superman, gay? João e Maria da Netflix, que está fazendo as crianças entrar em pânico e questionar o amor materno, já que eles são decapitados e têm as suas cabeças costuradas com fio. Maurício de Souza querendo colocar um personagem gay, Léo. E aí você chega no que a Secretaria de São Paulo está fazendo, porque um absurdo é conectado no outro. Por gentileza, professor. Vamos lá, então. Primeiro, vamos falar da turminha aí da cultura pop, né? Eu e a Camila conversando, fazendo a pauta, algumas coisas. Eu sou pai, a Camila é mãe, né? Então, muita coisa, nós temos que ficar muito atento, porque o negócio é sutil. E para você entender qual é que é desse negócio da sutileza, leiam, por favor, está lá na livraria, nas livrarias, né, da internet, Desinformação do Yom Mihai Pachepa. Preste atenção nessa frase que o Yom Mihai Pachepa disse, inclusive, esse artigo foi o professor Olavo de Carvalho escreveu no Diário do Comércio, do Rio Grande do Sul. Se nós soubéssemos que esse negócio de democracia dá tão certo, nos Estados Unidos e no Ocidente, nós, do Serviço Secreto, teríamos inventado antes e vendido aos Estados Unidos. Eu não vou repetir essa frase. Depois vocês aí deem um reboot aí, volte várias vezes, se necessário for, e crave isso daí na sua mente. Por quê? Disso que a Camila falou, Netflix, Maurício de Souza, que mais? Tantos outros aí que nós estamos Superman, vendo. o filho do Superman, né? E tantos outros aí, ditas releituras, inclusive dentro do sistema o sistema de matrícula das escolas. Quando eu falo a sutileza da sutileza está aí, o Superman, né? Inclusive até recebi um meme assim, né? Ô mãe, por que o papai não está aqui? Aí a mãe, né, a Lois Lane fala assim, filho, seu pai falou que ia buscar cigarro ali na padaria e comprar pão, nunca mais voltou. Talvez seja o desgosto que você deu para ele. Galera, presta atenção, um personagem bissexual. Se vocês prestarem atenção, os mais velhos vão entender. Aquela musiquinha, né, do Legião Urbana, eu gosto de São Paulo e de São Francisco. Eu gosto de meninos e meninas, todos me satisfazem.
Galerinha, nós já estamos enfrentando, senhores pais, eu estou falando com vocês, estamos enfrentando, desde o ano 2000, cravado, 2 ou 3 passos, né, que eu posso falar, assim, ainda posso falar aqui, né, no canal, graças a Deus por isso, do método revolucionário. Quando eu falo método, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, professora, procure lá. aproveita para falar do jeito que quiser, porque está desmonetizado. Eu desativei a monetização porque eu não vou ficar dando dinheiro para o TSE, não sei quanto que eu vou receber, né? Então eu desativei e eles só estão com o que ainda estava ativado. Então aproveita para falar mesmo. Então, quando eu falo aqui no canal do jeito que eu quiser, é a liberdade da minha opinião, salvaguardada no artigo 220 e no artigo 5º da Constituição, tá? Então aí, os alecrim dourado aí que nasceu no campo sem ser semeado se doer, eu estou salvaguardado nesses 2 artigos preciosíssimos da Constituição brasileira. E por quê, pessoal? Se você não entende o que é o método revolucionário, vá lá na minha aula sobre Maquiavel, Pedagogo e Emburrecimento Programado. Esses 2 livros vocês entenderão dentro da minha análise o porquê que eu falo do método, né? Não vou me alongar aqui. Mas eu posso falar para vocês assim que o método, ele independe do tempo, porque ele é experimentação, erro e acerto, como nós falamos na aula anterior, né, do Prometheus moderno, do Frankenstein. E o que nós estamos vendo, né, aqui no Brasil é um laboratório satânico a céu aberto e a olhos nus, sem precedentes. Porque essa ordem, né, digamos assim, esses operadores do movimento revolucionário, né, dessa nova ordem que quer se estabelecer a força no mundo, eles escolhem determinados países para testar as suas teorias. Por exemplo, a Austrália, né, teve uma excelente entrevista conduzida no Jornal da Cidade Online pelo Rafael Fontana, eu não me recordo o nome da jornalista australiana, mas corre lá, da questão das configurações das cidades, porque aí é país com população reduzida, fica fácil você entender a configuração de cidade, no sentido físico, tá? No sentido físico. Brasil, como o Brasil ele é um país, assim, que eu costumo dizer que é a esquina do mundo, então, para você testar as teorias e teses nefastas do movimento revolucionário, aqui é um parque de diversão, é uma brincadeira gigante. Aí você me pergunta, professor, mas não, por que não nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, galera, por mais que ele seja uma sociedade também plural, mas a raiz da sociedade americana, né, ainda ela está conservada, porque o redneck, né, o que seria o equivalente nosso aqui, que é o brasileiro de fato, o americano de fato, ele ainda preserva valores conservadores, como o brasileiro. Então, o que você vê dentro dos Estados Unidos de experiências sociais revolucionárias são coisas assim isoladas, né, no sentido de no estado da Califórnia, no estado de Washington, no estado da Flórida, em alguns condados, na cidade de Nova York, né? Então são coisas mais isoladas. Mas aqui no Brasil, por ser esse caldeirão cultural e caldeirão de imigrações, é muito mais fácil trabalhar. E mesmo porque temos que admitir, isso é fato. A mídia aberta, ela trabalhou na cabeça do brasileiro durante muito tempo. Que é a temática do livro que nós estamos falando aqui hoje, dada a urgência disso. Que é o 1984, do George Orwell, né? E aí você vai falar, poxa, professor, pelo amor de Deus, já estão careca de saber disso daí. Galera, quando você estuda um livro como 1984, é você pegar um potinho desse aqui, ó, e aqui no caso, é o potinho de números da minha filha, peça por peça, enfileirando os fatos. E detalhe, cada peça, né, cada fato, tem a sua cor, a sua importância, ou seu grau de importância. Então, o livro 1984 não é um livro para você ler
e guardar na sua estante e nunca mais ler. De tempos em tempos, é um tipo de leitura que é extremamente necessária, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante, que ele fala que, olha só, uma província ou superestado da Oceania, superestado da Oceania, qual que é o maior país da Oceania, galera? Vá lá no mapa que vocês verão, né? Que é o chamado continente austral, tecnicamente falando, né? Ó, em um mundo de guerra perpétua, a vigilância governamental, onipresente manipulação pública histórica. Os habitantes desse superestado são ditados por um regime político totalitário, eufemisticamente chamado de socialismo inglês. O que é o socialismo inglês? É o socialismo de costumes. É o Labour inglês, né? O British Labour, que é uma mistura, vamos falar assim, o British Labour é uma mistura do que a gente entende como liberalismo, que hoje está na moda falar terceira via, tá? Terceira via, capitaneada aí principalmente pelo movimento Brasil 200, de uma lojinha aí, né, do cara lá do Rio Grande do Norte, que quase foi candidato a presidente, só não entrou porque o Partido Laranjinha, o ditador do Partido Laranjinha não deixou. Vocês me entenderam aí, né? O recado já. Tá? Isso é o socialismo inglês. É a mistura do socialismo clássico que a gente conhece, socialismo soviético, com o liberalismo. É o que a gente chama de liberalismo de Estado. Que, na verdade, é o que nós vemos no Brasil. É o liberalismo de Estado. Que você tem o poder da iniciativa privada até a página 3 e a página 4. A iniciativa privada livre. A partir da página 5, não. Somente os campeões nacionais podem se sobressair. Então, o liberalismo de Estado, ele cria também é uma das vias, na verdade, de criação dos chamados campeões nacionais. Porque, na verdade, você aqui não tem o que nós chamamos de liberalismo clássico. Né? A alta desregulamentação do Estado. Você tem um Estado totalmente desregulamentado. O mínimo possível de secretarias ou ministérios. A iniciativa privada, a livre iniciativa, ela está atuando, né? No caso, quando a gente fala do liberalismo clássico, proposto e preposto nos postulados de John Locke, que o Estado ele só seria somente um poder moderador, porque o poder de fato, né, seria da sociedade comum. A sociedade se arranjaria, que é nos moldes da sociedade de costume inglesa, entendeu? Cada região é autônoma, cada cidade é autônomo em si. Se necessário for, acionar o poder moderador. Então, o que nós tivemos de governo liberal de fato, pasmem, só foi até 1888, com o Império Brasileiro. Isso sim era um governo liberal. Detalhe, né? Uma monarquia constitucional liberal. Por quê? O poder dela era somente... Dom Pedro falava que o poder da monarquia ele só deveria entrar em ação em situações muito urgentes, governo central. De resto, as províncias, que hoje nós chamamos de estados, regiões e municípios, tinham total autonomia na gerência de segurança, saúde, educação e demais assuntos, mas sem interferir na célula básica da sociedade, a família. Então, o que você olha, né, no 1984, olha que outro ponto interessante, né? Uma elite, né, está nesse controle que é o partido interno, o partido em que o governo persegue o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento. Oh, glória! Será o que nós estamos vendo essa semana? O partido interno, entenda-se o partido oculto, não essa coisa idiota que você vê, meu cara pálida, minha cara pálida, aí, né? As agremiações políticas se engalfinhando aí na televisão. Isso daí é somente um pastelão, vamos falar assim,
um pastelão. O professor Olavo de Carvalho, desde 1989, 90, já vem falando isso. Por quê? O partido interno, ou seja, o partido de bastidores, né? Já vem em entrevistas aí, um ex-satanista, né, de alto grau, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, o Jair Messias Bolsonaro não era para ser o presidente. Não era. Porque na cabeça desse partido interno, esse partido das sombras lá de Brasília, ele é uma anomalia genética nesse corpo nefasto que é chamado Brasília. Ele é uma anomalia genética. E essa anomalia, ela se mutou de uma tal forma que ela é imparável. Então, o presidente Bolsonaro, ele é considerado uma anomalia na política brasileira. E o pior, né, você vê, né, por que é chamado de anomalia? Porque ele, na verdade, não era para ser o presidente. Quem era para ser o presidente, de fato, né, se você para pensar, 2014, quem era para ser o presidente de fato era o representante do partidozinho tucano. Porém, foi muito mal escolhido o candidato tucano. Foi muito mal escolhido o candidato da estrelinha vermelha, da melancia, né, da rede melancia. E assim, o candidato da estrelinha vermelha, ele só chegou no segundo turno porque teve muito chucho, viu? Muito chucho. Que o TSE não me escute. Eu não quero receber Uber Black aqui. Teve muito chucho. E mesmo assim foi provado. E detalhe, quando o presidente falou assim, eu tenho como provar isso daí, o que aconteceu com o prédio da Smartmatic na Venezuela? Vamos ver fogos em Caracas. Uhul! Né? Queimou. Por que será, né, gente? Quando o presidente questiona a autenticidade do processo eleitoral, não o processo eleitoral em si, mas os mecanismos, por que os 11 iluministros, principalmente 2 ou 3 ali, ficaram todinhos ouriçados, soltando botes, usando as expressões da minha amiga gaúcha Paula Marisa, professora Paula Marisa, soltando verdadeiros bumbuns, morteiros e botes anais. Que é o atual presidente do TSE e o futuro presidente do TSE, que é o Lex Luthor Tupiniquim, né? Um é o defensor da democracia, o Luizinho Democracia. O outro, Lex Luthor Tupiniquim. Então, pessoal, e olha que interessante, que é aplicado pela polícia do pensamento. Por quê? Todo regime ditatorial, ele trabalha na premissa de 3 grandes métodos, aliás, 3 grandes pilares para que o seu método se perpetue no poder. Dentro da propaganda mesmo, é isso mesmo, né? Não é billboard, public billboard, como os ingleses. Eu acho muito interessante que a língua inglesa, ela faz uma distinção entre a propaganda civil e a propaganda governamental na sua língua. Não é como o português, que está dentro do mesmo guarda-chuva, né? Em inglês, quando você olha a propaganda aí no YouTube, sei lá, vamos por aí, né? As propagandas aí da Avon da vida aí, por exemplo. Avon, quero 10% aqui do canal, viu? Manda Pix para nós. Manda Pix porque nós estamos fazendo propaganda de graça para vocês. Olha só. Isso, o em inglês, é chamado de billboard. Public ou advice billboard, que são as campanhas. Já o termo propaganda ou agenda, public agenda, é a questão governamental. Estado é a questão oficial. Então, o que acontece? Todo movimento revolucionário que ele chega ao poder e instala a ditadura dele, instala o poder absoluto, que aí vira uma ditadura, ele trabalha, primeiro, no pilar da propaganda, no pilar das Forças Armadas e no pilar da escola. Para você entender o que é o pilar da escola, fica a dica de leitura aqui. A República de Platão, onde as crianças começam a ir à escola a partir dos 4 anos. Por que a BNCC, a nefasta BNCC,
que, graças a Deus, ano que vem é o último ano desse documento maldito, na questão de formação, porque é de arrepiar o cabelo, a essência da alma, esse documento. Por que a galera tá aí louca de raiva também? Porque ano que vem é o último ano da BNCC. E segundo fontes que eu tenho dentro do MEC, nós estamos, o MEC está reformulando de fio a pavio, de cabo a rabo a BNCC. Porque ele é um documento decenal, a cada 10 anos você tem que formular. Por que a cada 10 anos? A criança entra na escola com 4 anos, maternal 2, e vai até o 9º ano, 14 anos. Ali, você está trabalhando o processo de formação absoluta do ser humano. Porque até os 12, 14 anos, esse processo é chamado, a criança e o pré-adolescente, ele é inimputável, ou seja, ele não responde por si. Ele não responde por si. E por que está, aí no caso, né, vamos falar aí do João e Maria, e aqui, na verdade, o 1984, qual é a essência dele? Se você quiser, depois eu disponibilizo aí links, né, que fala sobre a análise do livro. Mas qual é a tônica do 1984? É mostrar como o regime, o movimento revolucionário, ao tomar o poder, ele se transforma em um regime absoluto e ditatorial, não no sentido romano, mas no sentido marxista, né, e mais para frente stalinista, né, trotskista-stalinista. Ele trabalha, né, na escola, é a primeira base de formação de um processo revolucionário. Porque aí você tem a sistematização e a experimentação dentro da escola. Porque a escola, o movimento revolucionário, ele soube aproveitar bem a essência de um sistema educacional vigente, né? Uma essência educacional vigente no Brasil até hoje, que é a essência jesuíta, que é a educação sistemática. Não trabalhando as 7 atos liberais, podemos até falar sobre isso aqui um dia, mas trabalhando a sistematização como dentro de um componente curricular. Quero deixar bem claro que eu não sou contra o componente curricular dentro da escola. Tem que ter uma espinha dorsal. Porém, o engessamento disso daí não é acidental, ele é proposital, o engessamento. Porque aí você provoca o emburrecimento tanto dos operadores do ensino, que no caso são os professores, os gestores do ensino, que é a coordenação e direção escolar, e quem recebe, que é o aluno. Porque, na verdade, esse método, né, a propaganda, ela não vai atuar no fim, ela vai atuar no processo. Porque o fim ela já sabe como é, ela quer atuar sempre no processo. Sempre no processo. O movimento revolucionário, por isso que o método é super importante. Para um movimento revolucionário, a instalar sua ditadura. Porque o método, gente, garante a manutenção do poder. Repetindo, o método garante a manutenção do poder. Porque aí ele se inventa e reinventa. Por que você acha que partidos de esquerda estão se reinventando no Brasil? E a direita está aqui, chupando o dedo e batendo palminha igual foca. Parecendo um bando de retardado. Se doeu, o problema é seu. O problema é seu, tá? E aí, por que muitas vezes a galerinha da direita se vislumbra, por exemplo, com declarações do PCO? O PCO só está dizendo o óbvio, porque ele está vendo que o negócio está batendo na porta dele também. Ou vocês acham que o alcance do PCO... Por exemplo, eu acompanho, pessoal, as lives deles. Eu acompanho. Porque eu tenho que saber que o outro lado está pensando também para debater de igual para igual, combater nessa guerra com as mesmas armas. Que é a questão é o primeiro pilar que eu estou falando, a questão da propaganda. Porque você está mexendo com isso aqui, com o teu computador, você está resetando o teu cérebro. E aí você olha a linguagem neutra. Pessoal, Camila, pelo amor de Deus, de 2 semanas para cá, com certeza, a tua filha, Maria Isabel, vem falando desse absurdo da linguagem neutra dentro da escola. De 2 semanas para cá, os caras estão batendo em cima até dizer chega!
Vocês não têm noção, galera. Na verdade, Léo, a Bel fica zoando. Ela, para falar Os comigo, pods, ela tira meninos. uma onda. Tipo, mãe, sei lá, Elo falou não sei o que lá. Ela fica brincando com a situação de tão Então, absurdo que nem mas ela olha que... acredita. Então, aí você pega isso daí, todo mundo tá zoando. A direita aí, a direita burra! A direita burra! Tá? Está zoando a galera aí. Do Menini, ele, né? Tá certo. A Maria Isabel tá zoando, mas ela sabe por que ela tá zoando. Mas eu falo, essa direita burra que tá aí, zoando Ela isso daí, zoa tá porque dando ele lado. é tão ridículo que nem ela acredita que isso possa Então, existir. ó, uma menina de 13 anos já tem mais compreensão que muita gente que se diz de direita. O pessoal tá zoando isso daí, mas qual é a intenção deles? De zoeira em zoeira, isso ficar no imaginário popular. E logo, logo, você vai ter que mexer na estrutura sintático-gramatical da sua língua, seu idiota. Por quê? A propaganda está fazendo o seu efeito. Prova disso, o tal do não binário. Isso daí é uma língua dita não binária, mas toda língua é binária. Parafraseando o meu professor Olavo de Carvalho. Ora, porra. Toda língua latina, ela é não binária. Aliás, ela é binária, perdão. A única língua que tem o neutro, as únicas línguas que tem o neutro, tá? No Ocidente são as línguas do tronco germânico e do tronco escandinavo. Nas orientais, o tronco eslavo, o grego e as línguas túrquicas. E ainda em casos muito específicos, né? O alemão, por exemplo, você tem o dia, der, das, que é o pronome neutro, que é usado para objetos, que é o que nós chamamos na língua portuguesa de nome substantivo comum a dois gêneros, né? Por exemplo, o motorista, a motorista. Você só define se é masculino ou feminino pelo artigo. No alemão, você por exemplo, o carro, né? O francês, né? Carro, traduzindo carro para o francês, é a viatura, la voiture, mas é o sentido de automóvel. Entendeu? No alemão, né? Das Wagen é objeto, né? O carro é objeto. Mas isso daí são particularidades da língua. Na língua portuguesa, não existe gênero neutro, cara pálida. Não existe. Professora, eu não lembro o nome da professora, ela está em podcast até dizer chega, desmistificando isso daí, chamando toda essa galera de retardado. Mas por quê? Tem fundamento. Agora você que está dando propaganda disso daí, está dando voz para isso daí, você está contribuindo para que o primeiro pilar do movimento revolucionário, implantar uma ditadura nesse país chamado Brasil, está dando certo, que é a questão da propaganda. Presta atenção nas propagandas da televisão e no YouTube. Cada vez mais, se tem homens, são homens emasculados. As mulheres são cada vez mais masculinizadas, ou seja, que aí entra naquela coisa que a Camila falou, no índice aqui. Hoje, na educação do Estado de São Paulo, você não tem mais no sistema da secretaria, na hora da matrícula, saiu hoje isso. Hoje que eu falo, domingo, à noite. Aliás, essa semana. Olha só, saiu quinta-feira. Filiação 1, filiação 2. Então, você tem lá, tá? Todas as cores do arco-íris, mas todas as bandeirinhas que abarcam as ditas minorias, nisso aí. E eu tô vendo gente bater palma. Ah, isso é dignidade humana. Peraí. Dignidade humana, então quer dizer que a minha filha tem pai e mãe, caramba. Aqui. Minha filha tem pai e mãe. Pai, Leônidas Batista Bié da Silva. Mãe, Ana Paula Custódio Bié. Ela não nasceu de gameta XX. Entendeu, gente? O que aconteceu com o jogador de vôlei? Ele disse o óbvio. Foi cancelado. Aí tem os retardados da direita falando assim: ai, não compre produto da Fiat. Ô, retardado, você tá fazendo propaganda pra Fiat, seu besta. Você vai ver de uma semana para outra os carros da Fiat explodir em venda, seu retardado. O que você tem que fazer? A propaganda reversa. O que é a propaganda reversa?
Você está vendo o que está acontecendo? A Fiat patrocina o clube que dispensou um atleta por falar o óbvio. E o que tem isso? Então, por que a Fiat está patrocinando esse clube? É fazer com que, não é boicotar o produto, igual lá, aquele isso foi uma atitude idiota do pastor Silas Malafaia. Falar para boicotar os produtos da Natura. Meu, na semana que ele falou isso daí, explodiu em 200% as ações da Natura na Bolsa. O movimento revolucionário conseguiu o seu objetivo. O livro lá, tinha lá o príncipe e o príncipe gay se beijando. Fizeram, a esquerda adorou, a direita burra caiu na armadilha da propaganda revolucionária. Explodiu. Aí veio lá o Nelipe Feto. Vou comprar todos. Ele estava interessado em saber se ele ia comprar ou não. Gastou R$2.000 para ele, galera. É dinheiro de pinga. É corotinho, tá? De 3 conto. R$2.000 para o Nelipe Feto. Mas olha a publicidade que tem aí por trás. A propaganda. Publicidade oficial, galera. É isso, meus caros, é isso que nós temos que atentar no livro 1984. Porque ele bate muito firme, não nos outros pilares, que é o Estado forte e Força Armada, forças de repressão, mas sim a propaganda, porque aí depois o resto vai ficar fácil. Quer, por exemplo, outro filme aí? Oi? O 1984, é que eu estou fazendo as minhas anotações aqui enquanto você fala. Ele também fala muito da nova língua, né? Novilíngua. A novilíngua. Olha aí, o neutro, o gênero neutro. E, galera, como é que funciona? Como é que é esse negócio da novilíngua? Assim, uma aulinha de filologia básica aqui para vocês. Até se vocês escrevam aí no chat aí 2 assuntos que vocês queiram que eu trate aí. A questão da estrutura da língua até chegar nessa porcaria da novilíngua, tá? E como que se dá a origem da língua latina, tá? Aliás, a origem latina não, as neolatinas. Escrevam aí se vocês querem saber sobre isso daí. Beleza, gente? Para quem não sabe, né, no meu curso de letras eu tive 4 anos de língua latina. Metade da turma minha de língua latina foram padres agostinianos e salesianos. Aprendi a rezar até o Pai Nosso de cor salteado em latim. Hoje, né, tá enferrujado, só parece. Mas eu falava latim assim no nível avançado, para vocês terem uma ideia. A aula era inteira em latim, falado e escrito. É preciso voltar a estudar latim aqui. Abriu, fechou parênteses. Mas olha só, esse negócio, uma aulinha básica de filologia. Como é que se dá uma língua? Você tem uma língua-mãe, que é chamado, um tronco-mãe, que é chamado de proto. Por exemplo, nós tínhamos lá o proto-indo-europeu, o proto-eslavo, o proto-germânico. E a língua, enquanto mecanismo de comunicação, ela não é inerte, ela não é estática. Então, com o passar do tempo, ela vai mudando. Como que chegou até nós o português? O português passou por 6 estágios de mudança. O latim, né, o úmbrio, que deu origem ao latim, e através da expansão do Império Romano para cá, no Ocidente, Gália, Ibéria, Anglia e Germânia e Saxônia, nós temos aí o surgimento de quais línguas? Principais, né? Até então, você tinha o latim com a língua ibérica, o ibério, o galês, o saxônico, tá? E o ânglio. São as 4 línguas principais, que aí depois se fundiu em 2 troncos principais aqui no Ocidente, que é o tronco latino e o tronco germânico, tá? E correndo ali por fora o tronco saxão. Aí, o tronco saxão foi absorvido pelo tronco germânico, então ficou 2 grandes troncos linguísticos aqui no Ocidente, que é o tronco latino, responsável por quais línguas, até chegar no português? O latim, o moçárabe, o occitano, o gascão, e aí você tem no condado de São Sebastião de Portugal, que vem a ser depois o reino de Portugal, o galício, o mirandês e o leonês do sul. Por quê? A Espanha, a Ibéria era uma coisa só. E na Espanha você tem o moçárabe, que é a junção do latim com as línguas árabes devido à expansão árabe na Península Ibérica,
e a junção do leonês, que é o Fernando de Leão com a Isabela de Castela, que aí dá um espanhol moderno que a gente conhece. Tá? E o português, ele vem da evolução, né, do latim, do moçárabe, do galego-português e mirandês, e aí vem o português. Aí você tem como registro uma gramática. A gramática portuguesa, dentro das línguas latinas, né, neolatinas, era uma gramática praticamente nova. Tem apenas 950 anos, né, dentro do curso de línguas, né, existentes no mundo. Por exemplo, a gramática védica, né, que é a gramática indiana, ela tem mais de 5.000 anos. Mas aí o que acontece? O falar, ele vai evoluindo, mas a gramática, estrutura, tem que passar por uma estrutura muito grande. Uma reestruturação muito grande. E a nova língua, na verdade, é essa linguagem neutra. Um dos fatores da linguagem neutra. E aí, galerinha, como que entra essa bagaça aqui no Brasil? Por conta de um cara, em 2001, que escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. Você quer entender o que é essa porcaria de nova língua? Leia esse livro. Porque, com base na ideologia que tudo pode, você não. Na ideologia construtivista freiriana, tudo pode, você não pode reprimir, você não pode chegar para o aluno e falar assim: olha, artigo tem que concordar com o nome substantivo, com o verbo e com o seu complemento. Não! Se você fala, nós vai para o shopping, beleza. Mas o problema é quando isso, a fala começa a entrar na transcrição. Ó, entrar aqui. Por isso que de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a educação brasileira, sobretudo na base escrita, tem, ó. E esta semana, a escola a qual eu dou aula foi submetida sobre o teste do PISA. Não preciso falar mais nada, né? Em questão regional, né, da região onde eu moro, em volta das regiões, a escola que eu estou, ela está acima da média. Inclusive, ela parece que saiu uma preliminar, ela está acima da média nacional. Nacional, inclusive de escolas particulares. Famosíssimas por aí. Porém, a média cai lá embaixo porque, né, lá embaixo mesmo, no chão mesmo, porque você tem outros fatores. Então, e aí, onde essa nova língua tem gênese? 1996, a lei de 93, 94, 1996, a LDB, que esse ano comemorou 25 anos. Então, isso que nós vemos na educação, eu acompanhei enquanto aluno, até 2003 na educação básica, e depois como professor, a partir de 2004. Quando entrei na faculdade, com mês de faculdade, eu estava dando aula. E eu tenho visto essa deteriorização sistemática do ensino, que é o emburrecimento programado que eu falei do professor Taylor Gatto, que é o Maquiavel pedagogo. Olha lá, Maquiavel, o método. Ele é o pai do método moderno de experimentação social. Tá? Nicola de Maquiavel. Que aí depois você tem, né, como as grandes corporações moldam as escolas para o seu próprio objetivo. Então, tudo isso daí, pessoal, no livro 1984, para fechar aqui, o que bate forte nos 3 pilares de um governo, de um sistema de Estado ditatorial, é a propaganda. Porque a propaganda você consegue moldar e aplicar o seu método, né, a propaganda que eu falo no sentido do inglês, da agenda oficial, você consegue montar no método o que você quer, a experimentação que você quer. E, detalhe, é tão sutil que até o mais atento, mais alertado dos seres, se descuidar, aliás, nem, não vou dizer se descuidar, ele cai. Não, ele acaba caindo de forma passiva. Porque não presta atenção, muitas vezes, num detalhe. No virar a chave, acaba caindo também. Porque quer? Não. Sem querer. E por que eles querem atuar na escola? Porque ali fica fácil remodelar o comportamento, porque está todo mundo ali, é um rebanho, é uma massa. Isso, essas crianças vão para casa. E esses pais hoje que tem, são tão frouxos, para não contrariar os filhinhos, acabam aceitando tudo isso daí. Aqui em casa, na minha casa, jamais. Jamais. E aí,
fica para fechar a pergunta, fechar essa aula com uma pergunta. Por que há uma empreitada homérica contra o homeschooling? Por que há uma empreitada homérica contra escolas, de fato, conservadoras? Por que há uma empreitada homérica de escolas cívico-militares, não aos modos positivistas das academias militares? Que tem mudado muito, né, Camila? Né, os comandantes das escolas militares estão percebendo aí que o positivismo não anda muito legal, não. Mas por que eles arrepiam quando fala de escola cívico-militar? Tá? Fica aí essas perguntinhas aí para nós encerrarmos a aula. Você responde dentro dessa aula que eu dei agora sobre esse livro, em casa, reflita em casa, fica aí de liçãozinha de casa. Beleza, pessoal? Meus caros, me desculpe aí algum destempero, se vocês acham que, né, também, hashtag problema é seu, a aula é minha, eu faço o que eu quero. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, fica aí o alerta. Fica aí um alerta. Eu não estou aqui à toa. Se vocês acham que eu estou ganhando aqui do canal, não estou ganhando nada do canal. Nem eu ganho, nem você ganha, ninguém ganha. O que eu quero aqui, a Camila me dá esse espaço precioso, porque eu não tenho espaço para falar por aí afora, a não ser nas minhas redes sociais e aqui. E eu creio que o meu recado tem chego a vocês, vocês têm entendido, através desses livros que eu tenho indicado e feito a análise da conjuntura atual. Prova disso são os comentários que vocês colocam aqui. Tá? E repliquem esses vídeos, repliquem as aulas anteriores que eu falo sobre emburrecimento programado, Maquiavel, pedagogo e contra-escola, e a República de Platão. Esses 4 vídeos, por favor, pai e mãe que é inscrito no canal Direto aos Fatos ou Camila em Foco, assistam essas aulas e comam esse livro. Se você quer entender a gênese do homeschooling, leia o livro do professor Fausto Zamboni, Contra a Escola. Se você quer entender o que está acontecendo na escola do seu filho, leia o Emborrecimento Programado e Maquiavel Pedagogo. Tá? E se você quer entender como a propaganda atua na sua vida, leia novamente, aproveite essa aula e leia 1984, de George Orwell. Tá? Próxima aula será sobre a questão da eugenia programada, o conceito de eugenia programada, que é o livro A Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Tá? Não perca a aula que vem, pessoal. Vai estar, perfeita essa aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Beijo do prof para vocês. Calma, homem. Deixa... Não, falando da minha parte, eu já encerrei aqui. Deixa as suas redes sociais para o pessoal seguir, tirar dúvida, mandar sugestão, porque as minhas redes eu posto e saio. Aquilo é uma zona. Eu não consigo acompanhar, né, Léo? 2 filhos, as minhas redes, o trabalho tá difícil. Aqui. Aí o pessoal vai para a sua rede que se acompanha melhor. A minha rede, a Facebook, que agora vai virar Meta, Instagram, que eu uso mais, tá? E o Telegram, só procurar lá, Leônidas, do jeito que tá aqui, B-I-E. As fotos sempre são eu e minha filha, né? Eu e a minha filha, Maria Vitória. Tá? E acompanha lá de vez em quando, esporadicamente, eu prometo voltar toda semana com a coluna Então, hashtag Então. Tá, pessoal? Mas tem lá videozinhos eu falando lá sobre vários assuntos aí, desde educação a análises políticas, passando inclusive pelo PCO, que é o nosso malvado favorito, né, o PCO. Amamos vocês, tá, turminha do PCO? Vocês moram no nosso coração, caso vocês não sabem. E não é ironia isso, tá? Só queria destacar do 1984, que é uma distopia, né? Sim. E que lá também relações humanas amorosas eram proibidas. Ficava o grande irmão de olho dentro dos ambientes, né? Descia aquela cabeça estranha, sei lá eu, né? Saía do nada, tipo a nossa internet. O grande irmão, né? Aquela televisão que simplesmente aparecia, né? A versão que eu vi é muito antiga, então era da televisão que ela aparecia. Nossa, tela. 1982, com o Al Pacino ainda. Esse mesmo. Nossa, gente, detalhe, hein? Quem tiver, só uma pequena observação aqui. Quem puder fazer o download desse filme no YouTube,
faça, porque logo, logo esse filme vai cair no YouTube. Escute o que eu estou falando. E aí eles tentam fugir daquela situação, o casal, né? Os protagonistas, eles tentam fugir, não conseguem, são pegos, são levados para campos, são separados e ambos são torturados para negar o sentimento de um pelo outro, porque lá é proibido ter sentimento, ter uma relação. E Um é filme que ia exatamente sendo, perdão cortar, né? Me lembrei agora, um filme que ia sendo Christian Bale, né? Equilíbrio. isso. E, inclusive, é mais ou menos o que as feministas, né, já que estamos falando de propaganda e movimento revolucionário, pregam para você. Mulheres, sejam vagabundas. Mulheres, usem roupas curtas. Mulheres, se ofereçam na internet igual uma carne de segunda categoria. Mulheres, coloquem uns shortinhos desse tamanho e poste foto com o seu filho do lado. Os homens vão adorar, você vai conseguir cada like. Mulheres, sejam masculinizadas. Sejam masculinizadas, usem roupas mostrando os seios, porque os homens adoram isso. Não, gente, não, não. Isso é a objetificação da mulher. E elas É uma querem castrar o homem, querem tirar o direito do homem de falar assim: ó, meu amor, eu te amo e não gostaria que você usasse essa roupa, porque isso agora virou violência psicológica. Elas querem castrar o homem, deixar o homem afeminado, a mulher masculinizada e destruir todo e qualquer tipo de relação para se formar uma família tradicional. Léo. Uma coisa que é bem claro aqui, pessoal. Quero deixar bem claro aqui. Uma coisa, a mulher, ela é uma modelo, por exemplo, ela ser sensual. Quer seja modelo de passarela, modelo manequim, modelo fitness. Ser sensual. Porque é o trabalho dela. Uma coisa é ser sexualizado. O que a Camila está falando aqui é a sexualização barata. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho no meu Instagram inúmeros perfis de modelos, né, manequins, assim, modelos fit, elas são sensuais, ou seja, é porque a moda fit, ela é em si sensual, porque quer mostrar o trabalho do corpo. Não há nada de errado você fazer academia, não há nada de errado você querer usar uma calça legging para treinar, até melhor. Não, Léo, eu estou falando Porém, daquelas é mulheres como que você, não trabalham, que não como trabalham essas com isso. feministas estão distorcendo tudo isso daí. Sim, eu não estou falando da mulher sensualizada que trabalha com isso, Sim. que é até bonito de você ver e te estimula, com perdão da palavra, mas a ficar gostosa. Fala, porra, eu quero me cuidar, que mulherão lindo. Eu estou falando daquela que entra numa piscina, coloca um biquíni mínimo, mexe a bunda para a câmera e posta no Insta. Para quê? Sim. E muita gente bate palma para isso. Então, a gente quer deixar isso bem claro aqui. Bem claro. Eu sigo várias. E vou confessar, eu confesso aqui, abertamente, eu acho o trabalho maravilhoso. Inclusive, eu sigo uma moça, né, não vou falar o nome por questão de ética. Ela é modelo fitness, né? Maravilhosa, menina maravilhosa. E eu olho assim e falo, nossa, né, o trabalho dela é maravilhoso. Em nenhum momento você vê que o trabalho dela é sexualizado. Pelo contrário. Existe um respeito muito grande, inclusive, pela lente do fotógrafo, em capturar a essência feminina, que é a beleza. Eu falo que essa modelo fica hipnotizada pela beleza que ela tem. É a beleza da curva, é a beleza da sensualidade, é a beleza de uma Julia Roberts. Sim, de uma Julia Roberts, de uma Brooke Shields, de uma Gisele Bündchen, de uma Naomi Campbell. Vamos falar aqui no Brasil, né? É a beleza de uma... Gisele Bündchen. Oi? De uma Gisele Bündchen, de uma Fernanda Lima. Sim, né? É isso, gente. É diferente a mulher sensual que te estimula a se cuidar de uma mulher sexual que se porta como um pedaço de carne, se oferecendo como um pedaço de carne, justamente para um prazer momentâneo, um prazer selvagem, um prazer primitivo, que serve apenas para desestruturar a sua ideia de família, de relacionamento perfeito, da busca do perfeito e do harmônico, a busca do equilíbrio. Sim, exatamente isso. Professor, que aula! Muito obrigada e muito obrigada pelo debate.
Eu que agradeço a oportunidade. E, meus caros, fiquem atentos. Às vezes você não vai compreender o que eu estou falando aqui, agora. Mas rumine todas essas ideias. Sim. Depois você vai colocar lá, hashtag Prof. Léo tem razão. Pessoal, quero agradecer a vocês por terem nos acompanhado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, apoie o canal e tire as suas dúvidas lá na rede do Professor Léo, tá bom? Um mega Comentários, beijo. tá, gente? Manda ver aí, tá? E amanhã, entre 7 e 8 horas da manhã, segunda-feira, claro, eu encontro vocês por aqui no canal. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.